Tá Boa tarde, criançada, tudo bem com vocês? Espero que cada um de vocês estejam bem novamente. Essa semana foi uma semana tão boa, gente, passeei tanto. E vocês? Já estão saindo de casa? Já está podendo sair, né? Mas sempre tem que sair de casa com bastante cuidado, tá bom? Hoje, eu estou sozinha de novo, né? Mas você está vendo aqui, ó, que o nosso cenário, como está aqui, ó, parece que eu estou num lugar de corrida, não parece? Isso mesmo. E hoje eu vou ensinar uma musiquinha que tem tudo a ver com o nosso cenário. Ela ensina que a gente precisa de vez em quando parar e escutar o que Jesus tem pra gente, né? E essa musiquinha fala assim, ó, pare, eu vou te contar o que Jesus fez por mim. O que Jesus fez por você? Vamos cantar? Depois a gente vai conversar sobre essa música também, tá bom? Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou. Isso mesmo, Jesus nos salvou, né? E de vez em quando a gente precisa fazer isso. A gente precisa parar e escutar o que Jesus fez por nós. E a nossa história, o tema é hoje: quem está dirigindo a sua vida? Né? Tá vendo esse carro aqui, ó? Eu acho que todo mundo conhece esse carro, né? Muitas crianças já assistiram o filme dele, porque ele era muito veloz. Por isso que eu trouxe ele aqui, ó. Porque eu adoro carros velozes. Eu nunca fui numa corrida, mas eu morro de vontade. Eu já andei de kart, gente, é muito legal andar. Qualquer dia desse, eu acho que eu vou andar de novo. Depois que eu comecei a li essa história, eu fiquei com muita vontade de andar. E a nossa história principal é sobre Jesus, né? Hoje, tudo que a gente vai falar aqui, ó, diz a respeito dele. Todas as coisas que estão aqui, ó, tá mandando a gente parar. Tá vendo a Bíblia? A Bíblia é o lugar que a gente abastece a nossa fé, né? Sem ela, a gente não pode continuar. Quando você tem um carro, se ele está sem gasolina, ele consegue andar? Não consegue andar, não é verdade? Ele precisa de gasolina para andar o carro, né? E nós que aceitamos Jesus no nosso coração, nós precisamos ler a Bíblia, porque o Espírito Santo já está em nós. Toda vez que a gente lê a Bíblia, o que acontece? Nós somos abastecidos. Para quê? Para sair por aí e falar de Jesus, não é? Isso mesmo. Então, todos os dias precisamos abrir a nossa Bíblia e ler, né? Porque se a gente não ler, a gente vai ficar fraquinho, fraquinho. O carro não é assim? Quando está acabando a gasolina, ele vai começando... começa a ir muito devagar. De repente, ele para. Mesmo que você empurre ele, não é a mesma coisa, não é? É assim mesmo com as nossas vidas. Todas as vezes que a gente deixa de ler a Bíblia, todas as vezes que a gente para de orar, vai acontecendo isso. E hoje eu quero contar para você a história do nosso farol. Ixi, mas o nosso farol não está completo? Não, nós vamos completar. Quem sabe o que precisa num semáforo? Qual as cores que tem no semáforo? Fala aí para quem está do seu lado aí. Qual é as cores que tem no semáforo? Vermelho, amarelo, roxo? Não, está faltando um. Qual que está faltando? Isso mesmo, o verde que estava faltando, né? E a gente vai falar sobre ele hoje, né? Todos eles. O primeiro é o vermelho. Para que é o vermelho? Toda vez que você está andando de carro com o papai ou com alguém, quando você vê o sinal vermelho, o que quer dizer? Isso mesmo, para você parar, não é? É igual a música que a gente falou aqui, ó. Pare. Então, quando está vermelho, a gente precisa parar. Vamos colocar aqui. Pare.
Pare. Por que a gente precisa parar? Por que será? Para fazer o quê? A gente precisa parar para dormir, a gente precisa parar para comer, a gente precisa parar para ouvir, não é? Quando você alguém está falando com você, se você está correndo sem parar dentro de casa, você consegue escutar direito o que a pessoa está te pedindo? Não, você não consegue escutar, né? Quando você quer ler a Bíblia, se você pegar a Bíblia e sair correndo por aí, você vai conseguir entender a Bíblia? Não vai conseguir. Por quê? Porque você precisa parar. Mas só que a gente precisa, hoje em dia, o mais importante, a gente precisa parar para pensar o que está acontecendo no mundo. Por isso que, provavelmente, tudo que está acontecendo foi uma estratégia de Deus, né? A gente não sabe, porque na Bíblia fala assim, ó, tudo que acontece está no controle de Deus. Então, se Deus permitiu que tivesse essa doença, para que todo mundo parasse, para que o papai, para que a mamãe, para que você não fosse para a escola, é porque Deus permitiu. Mandou, falou assim, ó, vou fazer eles parar e ficar dentro de casa quietinho. Mas será que foi por mal? Não foi por mal, né? Ele parou a gente para a gente poder o quê? Ficar protegido, não é? Tá vendo como Deus ama a gente? Então ele falou assim, ó, para um pouquinho aí. Ele deixou o sinal vermelho lá. Aí teve uns dias que ninguém podia sair para lugar nenhum, não é verdade? Isso mesmo. Por quê? Porque estava acontecendo e a gente não sabia como seriam os acontecimentos, não é verdade? E na Bíblia, muitas coisas aconteceram também. Por exemplo, quando Jonas ficou na barriga da baleia, ele poderia sair para algum lugar? Não, ele teve que ficar parado, né? Ele não poderia sair lá de dentro se Deus não permitisse. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, eles poderiam sair de lá? Não, por quê? Porque eles foram jogados lá e eles não poderiam sair correndo, não é? Então, eles tiveram que ficar parados esperando o que Deus ia fazer. Não é? É isso mesmo. Esse vermelhinho, toda vez que a gente vê esse vermelhinho, a gente tem que lembrar assim, a gente precisa parar e pensar. Às vezes, você precisa parar e pensar se você está obedecendo a mamãe, não é? Se você tem feito malcriação, não é? Isso mesmo, esse vermelhinho também serve para a gente parar e pensar nisso, se a gente está fazendo as coisas que Deus quer que a gente faça. Às vezes a gente está fazendo tantas outras coisas e não está prestando atenção no que Deus quer falar para a gente. Então a gente precisa parar, ficar calminho, né? E Deus vai falar com nós, né? Então, todas as vezes que você estiver ansioso, com vontade de sair, com vontade de correr, e não estiver desobedecendo a mamãe, lembre do sinal vermelho, que de vez em quando o carro precisa parar e descansar. Às vezes você está querendo ficar até 2, 3 horas da manhã, não é? Mas não, seu corpo precisa descansar. Ele precisa parar, dormir e descansar. Isso mesmo. Então, a gente aprende que a gente precisa parar com o sinal vermelho. É só o vermelho que tem no semáforo? Não. Qual é o segundo? Isso mesmo. É o amarelo. O que quer dizer o amarelo no semáforo? Para a gente pensar e olhar, não é? Ele fica piscando. Por quê? Porque a gente precisa pensar se vai passar outro carro, a gente precisa olhar, não é? Isso mesmo. E é a mesma coisa na nossa vida. A gente precisa pensar. Às vezes, está acontecendo alguma coisa na sua vida que você até parou, só que aí o que aconteceu? Acendeu aquele sinalzinho lá, aquele amarelinho assim, ó. Por quê? Toda hora você está pensando naquele assunto. Porque é a hora de você pensar naquilo, né? Quando Jesus veio aqui na Terra, ele veio com um propósito. Qual foi o propósito de Jesus? Foi nos salvar, isso mesmo. Ele pensou? Sim. Quando que Jesus pensou em vir morrer por nós? No primeiro momento, quando Adão e Eva pecou, acendeu aquele sinalzinho amarelo. O mundo está em perigo, o mundo está em perigo. Aí que Jesus falou assim, eu posso salvar essas pessoas. E ele falou assim, aí Deus falou assim, nossa Jesus, como você está alerta, prestando atenção,
olhando para o que está acontecendo. E naquele momento, eu e você estava precisando dele. Aí você pode pensar assim, mas foi muito tempo atrás, tia Tatila, que aconteceu isso. Jesus estava pensando. Sim, muito tempo atrás, Jesus já estava pensando em nós. E hoje a gente às vezes reclama, né? De ficar um pouquinho, prestar atenção no que está acontecendo. Às vezes, você não quer estudar. Por que você não quer estudar? Porque você não está parando e pensando. Você precisa pensar. Não está tendo aula, não é? Mas só que você precisa continuar aprendendo, não é? E às vezes você fala, mas quando eu voltar à escola, eu vou estudar, lá na escola é mais legal. Não, você precisa pensar que em todo tempo você precisa aprender. Foi da mesma forma. Jesus podia falar assim, quando chegar o meu dia, eu vou falar o que eu vou fazer e pronto, acabou. Não é verdade? Mas não. Assim que o homem pecou, ele falou assim, eu posso salvar. Eu vou morrer na cruz por eles. Mas aí, sabe o que aconteceu? Uma coisa muito legal. Hoje em dia, nós podemos receber isso, não é? De uma coisa que ele fez há muito tempo atrás, né? A gente pode receber. E hoje você pode parar, pensar e olhar para o seu futuro. Qual é o seu futuro? É um futuro bom, não é? Quando você pensa e você olha para tudo que está acontecendo ao seu redor, você pode ter certeza que um dia você vai para o céu. Porque quando a gente tem certeza do que Jesus fez por mim, fez por você, o que você vai fazer? Você vai ficar feliz. Não importa o que esteja acontecendo por aí, não é verdade? Eu sou feliz, porque eu sei para onde eu vou. Sabe por quê? Porque eu já pensei e agora eu posso olhar para todos os lados e saber que Jesus me salvou. Não é legal isso, saber disso, né? Às vezes a gente assiste filme de corrida. Eu gosto também de assistir muito Velozes e Furiosos. Nas corridas, o que acontece? As pessoas precisam se preparar, não é? Elas precisam deixar o carro potente, elas precisam saber dirigir, né? O principal, né? Hoje a gente para você dirigir um carro, para você participar de uma corrida, você precisa saber dirigir, né? E o que significa dirigir? E isso mesmo significa que você vai controlar, que você vai conduzir aquele carro, né? Por quê? O carro, ele liga sozinho? Não, mesmo que for automático, você precisa apertar um botãozinho para ele ligar, não é? Para ele poder acionar o carro. De alguma forma, por enquanto, nós como humanos precisamos controlar. Esse carro aqui, ó, quem lembra da história desse carro? Esse carro aqui, ó, dessa história, ele não olhava para as pessoas, ele não parava para pensar. O sinalzinho amarelo estava ligado lá, mas ele não parava para olhar nas pessoas. Ele achava que todo mundo era derrotado, só ele que era vencedor. Sabe o que aconteceu com ele? Não sabe? Ele teve que ir para um lugar bem distante, ficar preso, ter que trabalhar sem querer. Para quê? Para ele começar a aprender olhar para as pessoas, pensar nas pessoas. E é isso que a gente precisa. A gente sempre tem que deixar ver o semáforo. Quando ele estiver amarelinho, é porque você precisa pensar nas pessoas. Você precisa olhar para as pessoas, né? E os carros de corrida, o que eles fazem? Eles só vão na velocidade, eles não querem saber quem está para trás. Não é verdade? Porque se eles desacelerar, o que vai acontecer? Eles vão perder, não é? Isso mesmo. E nós é a mesma coisa. Você sabia que você é a mesma coisa? Depois que você parou, depois que você olhou e depois que você pensou em Jesus e recebeu Jesus, você precisa correr e não parar mais. Por quê? Porque somente assim você vai chegar no seu alvo. Qual que é o nosso alvo? O céu, não é verdade? Por quê? Porque um dia tudo isso aqui vai ser transformado. E tudo aqui vai ser perfeito novamente, igual era no Jardim do Éden. Não é legal isso? Né? Eu não vejo a hora, sabia? Porque às vezes a gente fica olhando esse mundo, tá tão... As pessoas não gostam mais de pensar nas pessoas que estão do seu lado. Elas não olham nem para as pessoas, às vezes, que estão no seu lado. Às vezes você tem um vizinho que você nem fala nem bom dia.
né? Então, a gente precisa ligar o nosso farolzinho, o nosso pisca-alerta, que é o amarelinho, e prestar atenção. Do mesmo jeito que Jesus, assim que entrou o pecado no mundo, ele ligou esse pisca amarelo, prestando atenção no que estava acontecendo, e já dando a solução, a gente precisa prestar atenção. E daí, a gente vai chegar no verde. Qual que é o verde? É o último estágio. Quando o farol está vermelho, você precisa parar. Quando o farol está amarelo, você precisa prestar atenção, pensar. E quando ele está amarelinho, verdinho, o que você precisa fazer? O que a gente vai fazer quando tiver verdinho? A gente vai seguir em frente, né? Isso mesmo. Quando estiver verde, você pode acelerar, que você não vai levar multa, quer dizer, você não vai ficar para trás e não vai ficar multa. Para trás é quando está na corrida, não é verdade? Quando tá tem as mesmas cores lá. Aí o que acontece? Primeiro, eles colocam o vermelho, está lá ligado o vermelho. Aí, de repente, ficou amarelo. Aí, quando dá o verde, os carros de corrida, zoom! Você nem vê mais as cores direito. De tão rápido que é. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa parar, a gente precisa pensar e a gente precisa seguir. Lá em João 14:6, Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, só Jesus, o único caminho que leva para o céu. Jesus. A única pista de corrida que leva para o céu. Jesus. A única estrada que leva para o céu. Jesus. Quem é a única verdade? Jesus. Então, a gente precisa seguir quem? Jesus, né? Se Jesus é o único caminho, se Ele é a verdade, se Ele é a vida, se a gente olhar para esse lado, a gente vai conseguir? Não. Se a gente olhar para esse lado, a gente vai conseguir? Não. Né? Se a gente ficar parado, a gente vai chegar a algum lugar? Não, né? A Bíblia, por isso que a tia trouxe essa Bíblia aqui, ó. Abasteça-se aqui. Por quê? Porque depois que a gente está abastecido, a gente começa a ter conhecimento. E depois que a gente está cheio de conhecimento, a gente pode correr. E a gente vai ganhar. Por quê? Porque a gente já sabe para onde a gente vai. Qual é o nosso caminho, né? E sempre a gente tem que olhar para onde? Para Jesus. Porque Ele é o único caminho que pode levar para o céu. Por isso que quando ligou o pisca amarelo que o mundo pecou, Jesus falou assim, ó, deixa comigo que eu vou descer lá e eu vou levar a salvação. E o que é a salvação? É a forma que você pode chegar no céu, né? Não existe. A semana passada a tia trouxe a gente fez aqui na Bíblia que o homem foi separado de Deus pelo pecado, não foi? E a única forma que aproximou nós novamente de Jesus, de Deus, foi Jesus, através da cruz, não foi? Quem lembra que a gente colocou um amarelo de um lado e outro amarelo do outro? Era Deus e nós, mas só que no meio entrou o pecado, aquela cor preta, feia, né? Aí o que aconteceu? Jesus falou assim, eu vou lá e eu vou derramar o meu sangue por eles. E aí o que aconteceu? Ligou tudo. Tanto entre nós e Deus, como a terra e o céu. Por isso que a cruz é dessa forma. Porque é uma ponte que ligou o homem a Deus, e é uma ponte que ligou a terra com o céu. É por isso que a tia sempre fala assim, tudo que você pedir em oração, você vai receber. Porque tem essa ponte. Quem é essa ponte? Jesus, não é? Então, você sempre precisa observar na sua vida se você está parado, se você está só pensando e olhando, ou se você está seguindo Jesus. Você que é uma criança que já aceitou Jesus no coração, você precisa se abastecer com a palavra de Deus e seguir. Não pode parar. Sabe por quê? Porque se você parar,
você não vai chegar no final da corrida, não é? Quando os carros quebram ou eles batem, eles ganham o prêmio? Não ganham prêmio. Por quê? Porque eles pararam e não continuaram a corrida, não é verdade? E é assim mesmo com a gente. Nós somos os carros, vamos representar a nossa vida como carro. Se um dia a gente parar ou a gente quebrar e a gente não ter alguém para nos consertar, o que vai acontecer? Nós não vamos conseguir seguir o nosso caminho e chegar no céu e receber o nosso troféu, não é? Quem gosta de ser campeão aí? Eu gosto. Eu gosto de ser campeã. Toda vez que eu vou disputar alguma coisa, eu gosto de ganhar. Porque não existe coisa melhor do que ganhar alguma coisa, não é verdade? Isso mesmo. E é dessa forma. Se você parar, você não vai continuar. E a única forma de você chegar ao seu alvo é Jesus. Então, vamos colocar Jesus aqui, ó. Porque ele é a única forma de nós chegarmos a algum lugar. Então, quem é? Isso mesmo, Jesus. Todas as vezes que você olhar para Jesus, seguir Jesus, você vai ganhar. Tá vendo que legal? Tudo que a gente faz na vida é assim, né? Jesus sempre está em tudo que a gente faz, em todos os lugares que a gente anda. Se a gente prestar atenção, Jesus vai estar lá. Então agora, toda vez que você vê o semáforo, quando você estiver andando com o papai ou com a mamãe, ou com alguém, você fala assim, nossa, que legal, ele não serve só para a gente saber se o carro anda ou se o carro para. Ele serve para a gente saber se a gente está parado, sem pensar em Jesus, se a gente está pensando em Jesus e se a gente está seguindo Jesus. Não é legal? Tá vendo? São outra forma de você aprender, não é? Então, todas as vezes que você quiser parar, você começa a olhar o sinalzinho verde, o amarelinho. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você. E ele sempre vai ligar o farolzinho amarelo, lembrando de você o que você precisa fazer. Aí, de repente, você vai seguir. Entendeu? É assim, dessa forma. Não é legal? Está vendo como Deus é bom? E Ele cuida da gente, em tudo Ele nos ensina. E hoje nós aprendemos isso. Então, toda vez que você lembrar da musiquinha, pare, você vai pensar em quem? Em Jesus, isso mesmo. Por quê? Toda vez que a gente para, a gente não precisa ficar estacionado, né? A gente precisa pensar. E depois que a gente pensa, a gente segue. Não é legal isso? Eu quero que nessa tarde você coloque a mão no seu coração e nós vamos agradecer a Deus. Por quê? Porque nessa tarde nós sabemos em quem nós vamos seguir, não é? Quem está dirigindo a sua vida? Isso mesmo, Jesus está dirigindo a nossa vida. Desde o começo, Ele já estava olhando por mim, Ele já estava olhando por você e Ele vai continuar olhando pela gente, não é? Até o fim, porque sabe quem vai vir buscar a gente? Isso mesmo, Ele prometeu e Ele vai voltar. Então, coloca a mão no seu coração e vamos agradecer a Deus por mais esse culto que a gente teve, tá bom? E vamos fazer assim? A semana que vem, a tia vai sortear um gift card de novo, beleza? Isso mesmo, é um cartãozinho de jogo, beleza? Porque hoje eu acabei não conseguindo pegar os nomes das crianças que vão participar. Mas a semana que vem eu vou pegar das crianças da semana passada e dessa semana, tá bom? Então, coloca a mão no seu coração e nessa tarde nós vamos orar para quê? Para que a gente continue sempre com o nosso farol verde, sempre seguindo a Jesus, né? Que em momento nenhum a gente pare e que em momento nenhum fica piscando aquele amarelinho para a gente ficar só olhando, porque tem gente que só está olhando para o que está acontecendo. Mas nós não, nós vamos continuar seguindo a Jesus, né? O nosso farol vai ser sempre verde, porque nós vamos chegar e vamos ser vitoriosos, tá bom?
coloca a mão no seu coração e vamos orar e agradecer a Deus para que Ele nos ajude a sempre prosseguir e sempre ser vitorioso, tá bom? Senhor Jesus, nessa tarde eu peço para que o Senhor me ajude a sempre te seguir e nunca parar no caminho. Guarda a minha casa, guarde os meus pais e nos proteja de todo mal, para que assim possamos levar a tua palavra por onde nós formos. Em nome de Jesus, amém. Amém. E não esqueçam, sempre abasteça a sua vida lendo a palavra de Deus. E sempre permita que o Espírito de Deus encha o seu coração, né? Toda vez que a gente lê a Bíblia e a gente pede, Espírito Santo, fala no meu coração. Sabe por quê? Tem pessoas que não acreditam que o Espírito Santo está aqui, mas ele está. Sabe aquela vozinha aqui, bem baixinha, que fica falando assim, ó, você é tão linda, você é tão maravilhosa, você é tão inteligente. É o Espírito Santo. Mas sabe aquela vozinha que fala assim, você é tão chata, desobediente, sempre está xingando as pessoas? É o mal que está tentando fazer com que você pare. Então, sempre leia a palavra de Deus, para que a voz do Espírito Santo sempre vai falar coisa boa. Toda vez que alguma coisa ruim está na sua cabeça, tenha certeza que não é Deus. O que pode acontecer? Às vezes você está desobedecendo muito o papai e a mamãe. Né? Você tem desobedecido muito o papai e a mamãe? Então, se você está desobedecendo muito o papai e a mamãe, o Espírito Santo vai falar assim, ó, você está desobedecendo muito. É melhor você sair desse caminho. Tá vendo essa plaquinha aqui, ó? É para você retornar para o caminho certo. Então, para onde que você vai retornar? Para seguir Jesus. Então, se você tem desobedecido, se você tem feito muita manha, se você tem xingado seu amigo, seu irmão, seu primo que está do seu lado, use essa plaquinha aqui, ó, de retorno. Retorna e continue seguindo a Jesus. Porque mesmo que a gente esteja fazendo alguma coisa errada, a gente pode voltar novamente e continuar o nosso caminho, tá bom? E nessa tarde, eu quero que você tenha certeza disso, que o seu alvo é Jesus, e se você está andando pelo caminho errado, você pode retornar e deixar que Jesus guie a sua vida, tá bom? Porque o nosso motorista principal é Jesus. Eu sei dirigir, o meu marido sabe dirigir, mas os meus filhos não sabem dirigir. Não é? Então, tem pessoas que não sabem dirigir. Então, se hoje você está sentindo que não consegue dirigir a sua vida, deixa Jesus dirigir. Não é legal isso? Isso mesmo. A partir do momento que eu deixei Jesus dirigir a minha vida, tudo aconteceu da melhor forma, né? Então, é assim que a gente precisa continuar. Mesmo que às vezes a gente vai passar por algumas chuvas, né? Muito calor, né? Às vezes acontece, mas só que o que acontece? A gente vai estar guardadinho com Jesus e já vai saber o caminho que a gente vai chegar, tá bom? Então, vamos fazer isso? Vamos sempre observar se a gente está indo para o lugar certo, que é isso mesmo, Jesus. E todas as vezes que você tiver alguma dúvida, assista esse vídeo para você lembrar qual que é o caminho e quem vai dirigir a sua vida. Tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo sábado, tá bom?